Olá meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar quais os suplementos que você não deve tomar, ou se, claro, você quiser tomar realmente por sua conta e risco, você tem que ter muito cuidado e um acompanhamento de um profissional, seja um médico, um nutricionista, se você já passou dos 50 anos. Então, principalmente para quem já passou de 50 anos, tem que ter muito cuidado com esses suplementos. E se você tem menos de 50, também deve ter cuidado, embora o risco seja um pouco menor, mas não exclui totalmente o seu risco, tá bom? Então, vou começar falando de quais são esses 3 suplementos que você tem que ter muito cuidado se você já passou dos 50 anos. E o primeiro seria o Kava-Kava. Você já ouviu falar no Kava-Kava? Muita gente chama só de Kava. Em algumas comunidades do sul do Pacífico, ele é utilizado como uma bebida para eventos, por exemplo, casamentos, festas importantes. Então eles tomam porque ele tem um efeito muito parecido com álcool. O kava, ele tem o cavapireno, que são substâncias psicoativas que têm um efeito no nosso cérebro muito parecido com álcool, causa um relaxamento. Então a gente sabe que se você está tenso, muita gente busca o álcool para dar uma relaxada, toma uma dose de uísque ou de cachaça ou uma cerveja, que ele causa realmente um relaxamento. E muita gente fica até viciada no álcool para induzir o sono. Tem que tomar uma bebida alcoólica antes de dormir para induzir ao sono, o que pode ser muito perigoso. E o mesmo problema acontece com o Kava-Kava. Por ter os cavapirenos, que são substâncias psicoativas que dão relaxamento e por isso são muito utilizados para pessoas estressadas ou que sofrem com ansiedade crônica, ele também tem um problema muito parecido com o álcool, que é a toxicidade hepática. O que é isso? É o efeito tóxico que ele faz para o nosso fígado. E por que é tão ruim para quem já passou dos 50? Porque quanto maior o tempo de vida, as nossas células têm menor capacidade de se regenerarem. E o nosso fígado não é igual. O fígado é um órgão excelente. Se você perde um pedaço do fígado, por exemplo, ele hipertrofia, ele cresce em outras áreas do fígado para tentar fazer toda a função necessária do fígado no seu corpo, mas com o tempo essa função de se regenerar vai diminuindo e se você utiliza muito o Kava-Kava, ele pode ter um efeito tóxico diretamente no seu fígado. Especialmente se você também consome outras substâncias tóxicas, por exemplo, anti-inflamatórios como ibuprofeno ou analgésicos como paracetamol ou até mesmo bebida alcoólica. Então, se você já passou dos 50, cuidado muito com o Kava-Kava, um suplemento muito utilizado para ansiedade, para relaxamento. O segundo suplemento, que é um dos suplementos mais tomados em todo mundo, que você também deve ter muito cuidado, é o cálcio. Eu estava lendo aqui um estudo, um artigo, uma newsletter feita pela Sociedade Americana de Nefrologia, que são um grupo de médicos que estuda as doenças do rim, mostrando que o suplemento de cálcio, principalmente quando tomado sozinho, pode aumentar em muito o risco de uma nefrolitíase. O que é isso? A formação de pedras no seu rim. Principalmente as pedras mais comuns que são formadas no nosso rim são as de oxalato de cálcio. Então, quando você toma um suplemento de cálcio, principalmente puro, e eu vou te ensinar quais são os outros nutrientes que você precisa associar para evitar esse risco, você pode ter a chance de formação de mais pedras ou de um crescimento mais rápido, caso você já tenha uma pedra no seu rim. E eu tenho algumas pequenas pedras no meu rim, já tive que expulsar algumas delas, e se você já teve pedra no rim, sabe que é realmente muito doloroso. Quando ela desce do rim até a bexiga por um tubinho que se chama ureter, que é um tubinho muito enervado, ela dói realmente muito, é uma dor absurda, que muita gente compara até a uma dor da mulher que está tendo um parto normal. Mas isso eu não posso dizer porque eu não sou mulher e as mulheres realmente estão de parabéns porque a gente sabe que é uma dor muito grande. Então, esse seria o segundo suplemento. E como proteger o seu rim dessa formação? Não é só no rim que é o problema. O excesso de cálcio também pode aumentar o processo de calcificação das nossas artérias. O que acontece? A gente tem formação de placa nas artérias e essas placas vão acumulando cálcio e vão ficando mais friáveis e muitas vezes
com a idade, a gente já tem grandes calcificações nessas artérias. Por isso que muita gente faz exames para score de cálcio ou exame de ultrassonografia com Doppler para ver calcificações na artéria carótida, essa artéria aqui que leva o sangue do nosso coração até o nosso cérebro. Então, muito importante também a calcificação das artérias. E se você tem um excesso de cálcio, principalmente sem outras vitaminas e nutrientes importantes, você pode tanto ter pedra no rim quanto aumentar a calcificação das artérias. E quais são as vitaminas importantes e os nutrientes para evitar essa calcificação do rim e das artérias? Primeiro, a vitamina D. Então, a vitamina D estimula a produção de mais osteocalcina, que favorece a colocação desse cálcio, excesso de cálcio no seu osso, que é onde ele tem que estar. E para ativar a osteocalcina, essa proteína que prende o cálcio no osso, a gente precisa de outra vitamina, que é a vitamina K2, conhecida também como menaquinona, entre elas a menaquinona 4, a menaquinona 7. A menaquinona, ela ativa a osteocalcina para que a osteocalcina consiga prender o cálcio dentro do osso, evitar que ele vá para o seu rim, evitar que ele vá também para as suas artérias. E outro nutriente muito importante, se você utiliza cálcio, que eu nunca prescrevo um cálcio sem esse nutriente, é o magnésio. Por quê? O nosso corpo tem níveis de cálcio e magnésio que devem estar equilibrados. Então, se você exagera muito no cálcio, por exemplo, o leite, ele tem muito mais cálcio que magnésio, a sua chance de ter um desequilíbrio é maior. Então, se você, além de tomar muito leite de vaca, que é riquíssimo em cálcio, ainda toma suplementos de cálcio, as suas chances de desequilibrar esse equilíbrio, né, tirar esse equilíbrio do magnésio e cálcio é muito maior. Então, o suplemento de magnésio também pode ajudar você a evitar o crescimento também das calcificações nas artérias. Ele comprovadamente diminui o processo de formação de placas e calcificações nas artérias e também de formação de pedras nos seus rins. Então, muito importante, resumindo, vitamina D, vitamina K2 e o magnésio se você utiliza o suplemento de cálcio prescrito pelo seu médico ou pelo seu nutricionista. O terceiro suplemento muito importante que você deve ter muito cuidado, principalmente se você já passou dos 50 anos, é o 5-HTP, conhecido também como 5-hidroxitriptofano, que vem do aminoácido triptofano, e esse nutriente, ele é um precursor. O que é precursor? Que vai ser utilizado como matéria-prima para a produção de algumas substâncias muito importantes para o nosso organismo, como o neurotransmissor serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para o relaxamento, que pessoas com depressão geralmente têm menor liberação de serotonina, então muito utilizado para pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, com dificuldade de dormir, e também é um precursor, também é utilizado como matéria-prima para a produção de um hormônio muito importante chamado melatonina. A melatonina, que é liberada em torno de 2 horas antes da gente dormir, também é muito importante para um sono de qualidade, para um relaxamento. E se você não faz uma higiene do sono, não evita tela de celular, tela da televisão de LED, né, que tem essa luz azul do LED, você provavelmente tem a diminuição da sua liberação de melatonina, mesmo que você tenha quantidades suficientes de triptofano. Mas qual é o problema dele? O problema é que, com o tempo, a gente vai ficando cada vez mais inflamado. Por que isso acontece? Principalmente porque a gente tem as células senescentes, que são células zumbis, também conhecidas como células zumbis. E é isso mesmo, nos artigos eles falam de células zumbis. São células envelhecidas que já não têm mais função, deveriam ser destruídas pelo nosso corpo para dar lugar a células novas. Mas muitas vezes, por um erro da nossa imunidade, uma falha do nosso sistema imune, a gente não consegue destruir essas células. E essas células envelhecidas, sem utilidade, ficam no nosso corpo e vão liberando substâncias inflamatórias, como citocinas, TNF-alfa, algumas substâncias que inflamam o nosso organismo. Então, quanto maior a idade, maior a tendência da gente ter células senescentes no nosso corpo, senescentes de senescência, de envelhecimento. E essas células senescentes aumentam a inflamação. Acontece que se você está inflamado, existem outros metabólitos do 5-HTP que podem ser perigosos. Tem um que é
quinurenina, que ele é neuroprotetor, ou seja, ele protege o nosso cérebro. Então, o 5-HTP entra na nossa barreira hematoencefálica, fica ali naquele sangue que corre no nosso cérebro e é transformado em quinurenina. E essa quinurenina, ela protege os nossos neurônios, evita a morte de neurônios por causa de substâncias tóxicas, o que é muito bom. Agora, se você está inflamado, se você tem muita célula senescente no seu corpo, você transforma também esse 5-HTP em ácido quinolínico. Então, diferente da quinurenina, o ácido quinolínico é neurodegenerativo, é neurotóxico, ele é tóxico para as nossas células do nosso cérebro. Então, na presença de uma inflamação, e por isso que eu acho que todo mundo que utiliza o 5-HTP, que quer utilizar o 5-HTP para melhorar o relaxamento, para dormir melhor, tem que saber se está inflamado, tem que fazer algum exame para saber se está inflamado, porque na presença de inflamação ele pode ser transformado, e provavelmente vai ser transformado, em ácido quinolínico, que é tóxico para o nosso cérebro, estando associados a doenças neurodegenerativas. Então são 3 suplementos muito importantes que você tem que ser cuidado. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder você. Eu sei que tem muitos comentários, às vezes não consigo responder todos, mas eu vou tentar responder o máximo possível, principalmente nos primeiros dias que eu lanço o vídeo, e a gente se vê num próximo vídeo em breve. Até mais!